estou no primeiro ano de teologia e agora estamos fazendo parte deste novo projeto, desta nova configuração de estudo, nesta configuração de apresentar também um pouco a nossa obra. Mas tudo isso graças a alguém que veio antes. Em especial, podemos agradecer aqui ao Frei Germano Titeroni, o grande missionário, que iniciou assim esse trabalho, podemos dizer, de memória, de guardar, de registrar toda essa herança histórica. Herança esta que nós temos através do Centro Cultural dos Capuchinhos, uma riqueza de bens. Quando falamos em riqueza, não falamos em aspecto financeiro, mas falamos em cultura, em educação, em zelo, em memória, falamos em história, falamos em vida. E vida estamos aqui para falar, para discorrer. Assim, é com grande alegria que venho partilhar com vocês, eu, um alagoano que conheci os frades há um bom tempo, após um período de caminhada, e assim decidi ingressar no convento. E entrando, a gente descobre muitas coisas valiosas. Caridade, elevação espiritual, canônica, devocional, compromisso social e cultural fazem parte das premissas dos frades capuchinhos. Por isso, eles mantêm esse intenso diálogo com o povo, deixando as portas do convento Nossa Senhora da Piedade sempre abertas. Nós temos o nosso CCCAP, Centro Cultural dos Capuchinhos. O que é isso? Um amplo espaço, não só com exposições, mas também uma biblioteca, com livros, com a memória, com monografias, com enciclopédias, com documentos que a gente pode resgatar, aprender a história dos nossos frades. Neste contexto, você está aqui dentro da nossa biblioteca conventual, lugar de estudo, lugar de aprendizado, lugar de discernimento da nossa caminhada. Um espaço, podemos dizer, dedicado à vida acadêmica, um espaço para a formação humana, um espaço para a formação melhor do confrade. Somos convidados a praticar a leitura, somos convidados a resgatar a nossa história. O interesse é nosso. Cabe a cada um de nós dar este valor, cabe a cada um de nós manter viva esta memória. E é graças a pessoas que contribuem com o CCCAP, na pessoa do Frei Ulisses Bandeira, tem também museólogos, tem arquivistas, fotógrafos, pessoas profissionais que nos ajudam a manter vivo este acervo, a guardar essa história e a dizer no futuro, eu também faço parte. E dizer para aqueles que vêm após nós, isso foi um pouco do que deixamos. A história também continua com vocês. O Centro Cultural dos Capuchinhos democratiza o seu legado através das suas ações culturais e sociais. Este complexo é formado pelo Santuário Nossa Senhora da Piedade, Arquivo Histórico Nossa Senhora da Piedade, Biblioteca Frei Lucas de Monterato e o Museu Frei Germano Titeroni, que é um espaço multiuso onde cultura e fé se encontram dentro de uma aura mística e devocional. A Ordem dos Frades Capuchinhos possui uma vocação missionária, e essa história é contada a partir dos inúmeros registros documentais e materiais dos frades durante as missões.
Uma parte desses objetos se tornaram testemunhos representativos desse período e, através da musealização e ressignificação dos objetos, podemos rememorar e preservar o legado deixado por esses religiosos. As grandes ordens religiosas tiveram um importantíssimo papel de evangelização no mundo inteiro, sobretudo aqui no chamado Novo Mundo. No início da colonização do Brasil, vieram para cá os franciscanos, os jesuítas e mais tarde vieram os capuchinhos, que deram continuidade às atividades missionárias aqui em nosso país. Desde aquela época até os dias de hoje, os capuchinhos desenvolvem atividades missionárias no Brasil das mais diversas formas de apostolado. No entanto, vale destacar que no início da nossa evangelização, os capuchinhos tiveram grande atuação entre os indígenas nos aldeamentos, sobretudo aqui no interior do estado da Bahia, às margens do Rio São Francisco. Um dos pontos característicos da evangelização e da missão dos capuchinhos é a motivação da piedade popular, das devoções, da via sacra, do rosário, das devoções a Nossa Senhora, sobretudo em títulos que geram a piedade das pessoas, o alento no sofrimento, em meio às dores e às dificuldades, como foi tão bem propagada a devoção a Nossa Senhora da Piedade, aqui na Bahia, sobretudo aqui em Salvador, no santuário a ela dedicado aqui no centro da nossa cidade. Os capuchinhos desenvolveram uma missão de evangelização, de catequese, também uma missão apologética na defesa da fé católica contra outras doutrinas que investiam contra a fé católica. E nós temos o caso de grandes missionários que atuaram e que se desenvolveram na missão dos capuchinhos no mundo inteiro. Falando um pouco mais distante de nós, nós temos o exemplo de São Fidélis de Sigmaringa, Marte, no país da Alemanha, defendendo a fé católica, mas aqui no Brasil também nós tivemos grandes missionários, entre os quais se destaca a figura do Frei Damião, mas um pouco antes, a figura do Dom Vital, que foi bispo de Olinda, também frade capuchinho, e missionários que atuaram nas diversas regiões. Aqui na Bahia nós temos um exemplo mais recente do Frei Miguel de Tingoli, que atuou em várias cidades na Bahia, mas desenvolveu sua atividade missionária por longo tempo na cidade de Aracaju, e lá é muito conhecido, inclusive foi aberto seu processo de beatificação. Então, quando nós falamos das missões capuchinhas, nós sempre lembramos a evangelização dos povos, a defesa da fé, mas também a assistência com os mais necessitados, na busca de estrutura de hospitais, cemitérios, colégios, igrejas, que garantissem a dignidade daquelas pessoas que cercavam os frades. Grandes exemplos e testemunhos nós temos nos interiores da Bahia de pontes que os frades construíram, de cidades, de hospitais, de leprosários, e essas atividades foram todas desenvolvidas, obviamente, de acordo com o nosso carisma e com a nossa forma de evangelizar. Na nossa regra, São Francisco nos diz que a pregação dos frades deveria ser uma pregação breve, com palavras simples, que todos pudessem compreender e que denunciassem os erros e anunciassem as virtudes. Assim está na nossa regra, e assim os frades desenvolveram através das gerações e dos tempos, sobretudo aqui em nosso território.
Pregações simples que alcançavam a todos, breves, não tão extensas, mas que não deixassem de enfatizar a verdade da fé, do Evangelho, a verdade da Igreja, conduzindo todos à salvação. Então, a atividade missionária dos capuchinhos distinguia em alguns aspectos as outras ordens religiosas, mesmo convergindo claramente para a mesma fé, para a mesma Igreja, mas com este sinal de que fosse simples, que alcançasse a todos e que ao mesmo tempo a atividade missionária garantisse um bom desenvolvimento do local, da região e dignidade de vida para todos. O documento arquivístico possui 4 características essenciais: a autenticidade, naturalidade, unicidade e organicidade. A sua produção faz parte de um processo natural de determinada atividade. Os registros que hoje compõem o fundo documental das missões dos séculos XVIII e XIX na Bahia e Sergipe, salvaguardados no Arquivo Histórico Nossa Senhora da Piedade, foram produzidos pelos frades missionários para cumprir inúmeras finalidades, gerando relatórios das ações missionárias, dispensas matrimoniais, inventários, oratórias, cartas, enfim, diversas espécies documentais que adquiriram valor secundário e probatório como fonte de pesquisa histórica e social, constituindo-se em um patrimônio documental. Esses registros revelam a importância da atividade missionária na história do Brasil e principalmente na Bahia e Sergipe. Todas as ações de conservação e disseminação das informações desse acervo documental são planejadas pelo Arquivo Histórico Nossa Senhora da Piedade para garantir a preservação da memória capuchinha.